Boa tarde, aqui é Carlos Fernando Andrade. Eu sou arquiteto e urbanista, mestre e doutor em urbanismo pelo programa de pós-graduação em urbanismo ProURB da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Boa tarde, eu estou respondendo a perguntas formuladas pela TV Band, que diz o seguinte: a matéria é sobre um estudo que a SMAC é a Secretaria Municipal de Ambiente da cidade, Meio Ambiente da cidade, fez sobre as ocupações irregulares na Zona Oeste, até mesmo relacionada à atuação da milícia. A ideia é explicar, como um especialista, o impacto dessas ocupações, tanto no planejamento urbano quanto no desmatamento. Houve um aumento muito significativo de desmatamento em uma área de reserva ambiental. O PMRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, está em parceria com a Prefeitura para aumentar a fiscalização nesses locais. Bom, agora eu vou começar a responder. Intensificar a fiscalização é sempre bom, mas não é suficiente. Nós temos que entender que esse processo de loteamento irregular e clandestino, e aí eu faço uma diferença entre uma coisa e outra, não é? O loteamento irregular, ele é irregular em relação às especificidades da legislação municipal, ou seja, o loteador, em algum momento, tentou regularizar o loteamento. Então, existe um certo nível de segurança jurídica em relação aos loteamentos irregulares. E existem os loteamentos chamados clandestinos, que não sei por que tem esse nome, porque todo mundo está vendo o loteamento lá, né? Quer dizer, como se fosse um clandestino em navio, mas não é o caso, mas ainda assim se dá o nome de loteamento clandestino. E é interessante que nós vivemos, do ponto de vista federal, uma legislação que eu considero arcaica, que é uma legislação dos anos 70, 1979, que é a 6766, mas é muito conhecido por quem trabalha com esse material, com essa matéria. E ela coloca a atividade de loteamento do ponto de vista quase que criminal e imputa ao loteador uma série de obrigações que hoje em dia eu considero ultrapassadas, na medida principalmente em que toda a infraestrutura urbana vem sendo cada vez mais privatizada. Então, é como se o morador, através do loteador, estivesse subsidiando a infraestrutura pública. Não é? Eu sempre comparo dizendo que é como se eu fosse andar de avião e tivesse que comprar o avião e doar para a companhia aérea. Não é verdade, eu compro um bilhete. Não é? Claro que nesse bilhete está embutido o preço mais completamente dividido, etc., e tal, ao longo dos anos em que o avião vai voar. Né? Bom, isso não ocorre. E o que eu estudei ainda nos anos 90 é que, depois da 6766, o índice de loteamentos clandestinos tinha aumentado muito mais do que os irregulares. Ou seja, o loteador nem se interessava mais em entrar com o processo de regularização na prefeitura. Loteava e acabava. E o nível de insegurança para o comprador é enorme, porque você começa a ter isso que nós estamos vendo. Áreas de preservação loteadas, terrenos de terceiros loteados, enfim, por milícia, etc. Tal, né? Isso tudo ocorre num processo de abandono da legislação municipal em proveito dessa atividade. Isso, do ponto de vista federal, isso deve estar acontecendo no Brasil inteiro. Mas, no Rio de Janeiro, nós temos uma especificidade. Já há alguns anos, algumas décadas, que a parte leste do Rio de Janeiro para de crescer por razões econômicas, fica caro morar do lado de cá, onde eu estou nesse momento, inclusive, e passa a ser muito mais barato ir morar ou em favela ou na Zona Oeste. E a Zona Oeste passa a representar mais de 60% do crescimento da cidade. Ou seja, o Rio começa a viver um processo perverso
onde as pessoas começam a abandonar áreas infraestruturadas para ir morar em áreas não infraestruturadas ou sem infraestrutura. E essa área pode ser tanto favela quanto os tais dos loteamentos irregulares e hoje mais do que nunca clandestinos, com esse péssimo nome ainda por cima, na Zona Oeste. Né? Então, isso não é um processo novo, mas nem por isso menos grave. Não é? Eu acho importante que a fiscalização da Prefeitura e do Ministério Público, enfim, esteja incidindo sobre isso, mas eu acho que não é suficiente. Nós vivemos já um processo que tem uma raiz econômica muito forte, né? Nós temos bairros inteiros do Rio de Janeiro perdendo população por abandono dessas áreas infraestruturadas e caras em relação ao que a população pode apresentar como renda, mas, ao mesmo tempo, ocupando essas outras áreas, em tese baratas, sem infraestrutura, onde, em seguida, começa a haver uma pressão para que o poder público infraestruture essas áreas. Isso não é privilégio só do Rio de Janeiro, capital, mas da Baixada Fluminense como um todo. Né? Esse processo já existe há algumas décadas.